É o Luiz Banhara, que é diretor de negócios e parcerias da Microsoft. Luiz, muito obrigado pela participação aqui no programa. Boa tarde, Heródoto. Boa tarde. Queria que você conversasse um pouco com o nosso internauta, especialmente o pequeno e médio empresário, e dissesse pelo seguinte: qual é o panorama que a gente tem no país nessa área de crescimento e desenvolvimento? Qual é a expectativa para a pequena e média empresa? Bom, o Michel Levy fez alguns comentários a respeito do ritmo de crescimento de 13%, e o Sebrae tem um outro dado, que 80% da força de trabalho do Brasil está nas pequenas e médias empresas. Esse é um número fantástico, que pode fazer toda a diferença no país. É onde a criatividade ela floresce de uma maneira bastante interessante e que muitas vezes o que está faltando é braço e eficiência para conseguir alcançar volumes de crescimento ainda maiores. E aonde que ele vai conseguir esse braço e essa eficiência necessárias? Vamos imaginar o seguinte: hoje, uma pequena empresa ela tem uma quantidade de recursos que é limitada, tanto financeiro como de pessoas. Se eventualmente você tem várias pessoas dentro dessa empresa fazendo trabalho interno, sobra pouco tempo para ir para a rua, para poder fazer a sua venda, para poder atender o seu cliente. Então a gente pode colocar uma capa de tecnologia nisso tudo para fazer com que uma única pessoa que antes conseguia fazer uma tarefa única, agora possa fazer 3, 4, 5 tarefas e você tenha com isso um sistema inteligente por trás te ajudando a monitorar todo esse movimento. Agora, isso é só para grande investidor? Um sistema como esse é muito caro? Um pequeno ou médio empresário teria condições de bancar uma coisa como essa que você está descrevendo? Olha, propriedade intelectual, e a gente sabe disso até pelos os nossos colegas, os nossos amigos pequenos empresários, não é alguma coisa barata. E sim, o investimento que teria que ser feito seria um investimento grande no passado. Hoje em dia foi criado um mecanismo chamado computação na nuvem, que nada mais é do que um grande consórcio aí. Você coloca uma série de equipamentos, com uma série de aplicações e torna isso daí disponível para os pequenos empresários. E você consegue contratar à medida em que você vai precisando dessas informações. Eu não tenho que comprar um pacote fechado? Não. Nesse primeiro momento eu uso alguma coisa, não uso outra. E você nunca consegue dimensionar, porque o pequeno empresário passa por picos onde ele tem mais clientes. Todo mundo gostaria, lógico, claro, que o número de clientes fosse sempre cada vez maior, né? Mas, na verdade, ele passa por picos, ele passa por vales. Então, nisso, ele consegue contratar e cortar o contrato desses serviços que ele está comprando para esse tipo de aplicação na nuvem, vamos chamar assim. Para fazer uma aplicação dessa na nuvem, ele não vai ter que ter um conhecimento técnico profundo, não é uma coisa muito complicada para ele? Não vai. Esse que é o ponto. A Microsoft, por exemplo, está desenvolvendo uma série de ferramentas e produtos, e vários deles já estão disponíveis, aonde você pega tudo aquilo que uma grande empresa usa, uma Petrobras, por exemplo, e torna isso disponível para uma pequena empresa, contratando nessa modalidade de serviços. Como a gente sabe que muitas vezes quem vai fazer a contratação disso daí é o próprio empresário, nós já bolamos uma série de interfaces, a cara da tela que você tem no computador, para poder fazer essa contratação de serviço. Qual é o melhor movimento disso tudo? Qual é o ponto mais positivo disso daqui? Ao invés dele fazer um grande investimento em hardware, em mecanismos de comunicação, em aplicações, o que ele faz é, a Microsoft faz esse investimento para ele, ou a empresa que está prestando esse serviço na nuvem, e ele começa a consumir isso daí sem a necessidade do investimento inicial. Ou seja, não vai ter que comprar 4, 5, 6 servidores no momento zero, mais todos os desktops para poder operar e os aplicativos. Ele começa a contratar isso daí com base nos desktops que ele já tem. Agora, isso vale para qualquer lugar do país? Ele tem que ter uma tecnologia disponível? Tem que ter banda larga, por exemplo, para ter isso? Ajuda sim. Se ele tiver linha de escada lá no interior do país? Fica muito mais difícil fazer esse tipo de interface, até pela riqueza das informações que você consegue ter na tela, né? Tá todo mundo hoje em dia, até no celular, né? Puxa vida, a quantidade de informação que você carrega dentro do celular, ou abrindo a própria interface do browser, que a gente chama para navegar na interface do celular, você sente falta das cores, do contraste, da maneira lúdica até que você pode ter na aplicação. E a mesma coisa você quer para algo como aquele computador, aquele laptop que o Prado está utilizando ali. Na sua opinião, você acha que ter acesso a um sistema como esse que você descreveu pode ser um diferencial competitivo dele em relação à sua concorrência ou não? Eu tenho a maior certeza do mundo com relação a isso. O que todo mundo está buscando não é só uma grande ideia, mas uma grande implementação dessa ideia. E a tecnologia pode ajudar muito dentro desse processo. Pode ser, por exemplo, na construção
de um website, pode ser na construção e na utilização de um sistema de gerenciamento de clientes. Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, com esse movimento que está acontecendo de Olimpíadas, Copa do Mundo, pré-sal, a necessidade do conhecimento de uma língua estrangeira está aumentando cada vez mais. E o número de escolas, por exemplo, escolas de inglês, vem crescendo bastante. Várias dessas escolas são pequenas empresas, onde você tem um corpo diretivo dessa escola, que cuida da parte toda de currículo, enfim, do conteúdo, e depois você tem os professores que ministram essas aulas. Na verdade, uma das grandes dificuldades é justamente ter contato com esse tipo de professor. Então, montar esse casting, vamos dizer assim, esse elenco de grandes professores. O que uma pequena empresa que fica, na verdade, em Santos, que dá aula de inglês, de línguas, mas particularmente de inglês, fez foi criar, utilizando uma tecnologia que a gente tem chamada SharePoint Services, uma área na internet onde ela cadastra todos os professores que ela já previamente certificou. E ela controla a agenda desses professores e todo mundo olha para o mesmo lugar, para uma agenda única do escritório delas, e os professores estão espalhados nas mais diversas cidades. Eles sabem que, por exemplo, na semana do dia 24, eles terão que, esse determinado professor terá que ir para Santos ministrar uma semana de curso lá. Agora, essa gestão vai também para a área econômica, do fluxo de caixa? Vale. Para isso você tem várias aplicações desenvolvidas. Vou te dar um outro exemplo, que é um exemplo de relacionamento com clientes. Então, existe um serviço na nuvem que nós temos, que é o Dynamics CRM, que é um controle, uma gestão de clientes na nuvem. O que acontece? Você consegue, através de um laptop, identificar, primeiro cadastrar todos os seus clientes. Cada vez que você faz uma conversa com esse cliente pelo telefone, você anota os principais pontos para que você não esqueça. E você tem a possibilidade de marcar determinadas conversas para que você possa, daqui a 2, 3 dias, retornar uma ligação para esse cliente. Ele faz, por exemplo, controle de propostas que estão na rua. Olha que maravilha. Lembra aquela história da mercearia, que você tinha o espeto com as comandas todas sendo colocadas? Esquece aquela história. Esquece aquela história. Na verdade, ele consegue saber hoje quais as propostas deles que estão na rua, quais as propostas que vencem, em qual data, e ligar para o cliente. Se ele não estiver ligando, o competidor dele está ligando. E isso é fator de diferenciação. Entendo. Quer dizer, então, portanto, da máxima importância para a sobrevivência dele enquanto empresário, que ele tenha conhecimento dessas novas tecnologias que estão à disposição dele. Fundamental. E olha, é aí que ele vai conseguir... É global isso ou não? É global. Agora, vale lembrar o seguinte, será que todo mundo está se movimentando nessa direção? Não necessariamente, sempre tem os mais céticos, fala, puxa, tecnologia não é para mim, tecnologia é muito caro. Vai ver. Essa é a ideia do Pensando Grande. Como é que você consegue trazer esse tipo de informação? Mas eu acho, Luiz, que a gente pode ter um exemplo, pode ter uma amostragem. Prado, como é que está a nossa amostragem? Muitas perguntas, muitos comentários no Twitter. Maravilha. A nossa hashtag, você já sabe, Jogo da Velha, Pense Grande. Tenho aqui 2 perguntas para o Banhara. Vamos à primeira delas, do Alexandre Alves. A pergunta é a seguinte, Banhara. Como equilibrar a necessidade de estar na nuvem versus a segurança desse ambiente? O ambiente da nuvem, a pergunta é muito boa e é uma das grandes preocupações, né? Todo mundo gosta de olhar para aquele servidor lá embaixo da mesa e falar, esse está seguro, tranca ele no banheiro antes de sair para ninguém pegar. E, na verdade, o nível de segurança que a gente tem na nuvem, quando você contrata esse tipo de serviços de empresas com um porte de uma Microsoft, é enorme. Para você ter uma ideia, a própria Coca-Cola coloca grande parte dos usuários dela nos servidores da Microsoft, nos serviços que ela presta nas ferramentas de produtividade da Microsoft. Então, hoje em dia, segurança é ponto de partida para qualquer prestação de serviço. Mas vale a pena ele perguntar. Existe um documento chamado Service Level Agreement, SLA, que é onde define quanto tempo a companhia garante que o serviço vai ficar no ar, como é que ficam as questões de privacidade e tudo mais. E a Microsoft tem um nome muito forte em torno disso. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta é do nosso colega Márcio Noronha, e ele pergunta o seguinte, Banhara, o parceiro Microsoft não vai perder faturamento concorrendo com a Microsoft? Se ela vai oferecer isso direto agora? De maneira nenhuma, é um movimento de mudança de modelo de negócio. Na verdade, vou conectar as 2 perguntas aí. Não existe
receita perfeita para tudo isso? Será que é sempre na nuvem? Será que é sempre on-premises, que a gente chama, ou seja, dentro de casa? Não. A resposta está no balanço e depende de cada tipo de atividade. A mesma coisa acaba acontecendo. Prado, me repete o último ponto da pergunta. A pergunta dele é se o parceiro Microsoft não vai perder faturamento. Dessa mesma maneira, o que acaba acontecendo é o seguinte, o parceiro tem que prestar um serviço para esse cliente de, em primeiro lugar, como balancear tudo isso, em segundo lugar, como fazer a migração. Né? Se já existia um modelo montado ou uma estrutura montada, quem é que vai ajudar e aconselhar esse cliente a fazer essa migração? O volume de receita de serviços aí é bastante considerável e é uma receita recorrente. Ele está fazendo um trabalho muito importante, que é o trabalho que nós chamamos de advisor do cliente. É ele que vai conseguir entender o problema do cliente e sugerir qual é a melhor solução. Ok. Banhara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas suas informações. Bárbaro. Como as pequenas e médias empresas podem capturar a oportunidade que a economia no Brasil vai oferecer nos próximos anos? A resposta para isso pode estar na nuvem, na computação na nuvem. Há alguns benefícios bem interessantes para o pequeno e médio empresário. Em primeiro lugar, democratiza o acesso a tecnologias que hoje só grandes empresas, em geral, utilizam. Em segundo lugar, custo. Você pode, a partir de $10 por mês por usuário, ter acesso a correio eletrônico, portal, colaboração, videoconferência e crescer essa infraestrutura de acordo com a velocidade da sua empresa, sem necessidade de adquirir equipamentos de hardware ou grandes estruturas físicas. Você cresce a sua instalação conforme você cresce a sua empresa. Em terceiro lugar, flexibilidade e agilidade, acesso aos seus dados, acesso à informação e colaboração de qualquer lugar, em qualquer tela, em qualquer dispositivo móvel, em qualquer equipamento. Quais são as ofertas que a gente tem nessa área? Em primeiro lugar, o Exchange Online e o SharePoint Online. Em menos de 48 horas, a sua empresa pode começar a criar usuários e criar portais colaborativos e começar a utilizar essa tecnologia na nuvem dentro da sua empresa. O link para saber mais sobre esse assunto, www.microsoft.com/Brasil/online.